aula, gente, eu vou fazer uma pequena introdução do que é cônicas. As cônicas, elas são curvas que são obtidas quando um plano, ele corta a superfície de um cone. A forma que fica esse corte, ele determina qual curva será formada. Bom, a partir desse processo, surgem 4 figuras principais das cônicas, que seriam a circunferência, elipse, a parábola e a hipérbole. Bom, cada uma delas possui uma característica própria que aparece em diversas coisas do nosso cotidiano e principalmente na ciência, como, por exemplo, as órbitas dos planetas, trajetórias de objetos, refletores de luz, antenas parabólicas. Bom, em resumo, eles apresentam um conjunto de curvas que são fundamentais para a geometria e ajudam a gente a entender e compreender fenômenos naturais e tecnológicos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a elipse. A elipse ela é uma figura geométrica plana formada pelo conjunto de pontos cuja a soma da distância até os pontos fixos. Bom, a gente geralmente é chamado de foco e é constante. Por causa dessa definição, ela assume uma forma de circunferência meio que achatada e ela aparece muito mais no nosso cotidiano do que a gente percebe. Os seus principais elementos geométricos são os eixos maiores, que ele é mais longo e liga as vértices passando pelos focos, e o eixo menor, que é o curto, que liga as covértices perpendiculares. Bom, no eixo tem um eixo menor, tem um eixo maior e tem um centro, que ele fica exatamente no meio de tudo, servindo de referência para a simetria da figura. Bom, outro elemento importante é a excentricidade. Ela indica o quanto a elipse é alongada. Bom, quanto mais próxima do zero, mais parecida ela é com a circunferência. Quanto mais próxima do 1, mais comprida ela será. Bom, esses elementos, eles respeitam a relação matemática, que seria a elevado a 2 igual a b elevado a 2 mais c elevado a 2, que conecta o semi-eixo maior ao semi-eixo menor, e a distância do centro aos focos. Bom, além da estrutura, né, da geometria, a elipse ela possui uma propriedade extremamente interessante e útil no nosso cotidiano. Essa propriedade é a propriedade reflexiva. Essa propriedade ela afirma que qualquer raio de luz ou som que sai de um ponto foco e bate na borda da elipse, ela é sempre refletida diretamente para outro foco. Bom, por que isso acontece? Isso acontece porque as construções com formato elíptico, elas apresentam comportamentos curiosos, como, por exemplo, as famosas salas de sussurros, que elas são existentes em museus antigos, prédios antigos. Se 2 pessoas estiverem em cada foco, mesmo falando baixinho, elas conseguem ouvir com clareza por causa dessa forma elíptica do ambiente. Nos estágios, em teatro, até mesmo quando a gente está fazendo a mudança de uma casa e a casa ela fica vazia, a gente consegue entender mais ou menos como é que isso funciona, né? Em questão do meio que o eco. Bom, entender essa ideia da elipse também ajuda a gente a projetar a acústica, de modo que o som ela seja distribuído de forma eficiente, né? Que é o que eu falei, que seria meio que... Bom, no nosso cotidiano moderno, as elipses também estão presentes em aparelhos tecnológicos, como as antenas, que precisam concentrar seus sinais, como, por exemplo, as antenas parabólicas, né? Elas usam suas propriedades que precisam concentrar os seus sinais numa superfície que seja direcionada exatamente para o receptor que está em pontos focos. Na medicina, alguns aparelhos eles utilizam espelhos elípticos para concentrar melhor as ondas e melhorar as precisões dos exames. Até mesmo nas órbitas dos planetas, ao redor do Sol, também elas são elípticas, segundo a lei de Kepler, alguma coisa assim. O Sol, ele fica em um dos pontos focos. Isso explica porque a velocidade do planeta, ela muda ao longo da órbita. Bom, assim, a eclipse, ela deixa de ser apenas um desenho geométrico e passa a ser
uma forma presente em diversos aspectos na nossa vida, desde a arquitetura, da tecnologia, até fenômenos naturais, mostrando que a matemática ela está literalmente ligada e conectada no nosso cotidiano. Oi, tudo bem? Meu nome é Samara e eu vou explicar para vocês o que são parábolas de uma forma bem mais simplificada, bem mais enxuta, para vocês pararem de terem medo das seções das cônicas. Bom, a parábola, ela, como eu já disse, é uma das seções das cônicas. E essas seções das cônicas nada mais são do que cortes que são feitos dentre esses dois cones. Às vezes não necessariamente precisa cortar ambos. A definição formal da parábola é nada mais é que quando um plano ele corta um cone, não corta ambos, ele só corta um cone e ele atravessa toda a base e chega até as diretrizes do cone. O que são as diretrizes? Você me pergunta. As diretrizes, elas são os lados do cone. E isso vai fazer uma forma em U. Então, a parábola, ela vai ter uma forminha em U, assim. Para vocês entenderem melhor, eu vou jogar aqui uma foto que mostra como são esses cortes. Aqui vocês conseguem ver melhor como é que acontece esse corte. Ele atravessa toda a base e ele não chega a cruzar o centro do cone, mas ele corta as diretrizes que, como eu disse, são os lados do cone, como vocês podem ver aí. Bom, e como vocês sabem, a parábola, ela não vem do nada, ela não é um desenho que uma pessoa disse que era uma parábola e ponto final. Não, ela tem pontos muito bem definidos dentro do plano cartesiano. E esses pontos, eles vão seguir uma distância entre o ponto fixo e uma reta fixa, que eu vou explicar para vocês melhor. Esse ponto fixo, ele geralmente é o início de tudo, vamos dizer assim. Ele é como se fosse a fonte, fosse a luz de um farol, ou melhor, fosse um farol, por exemplo. E ele vai ter essa determinação de F, porque nas parábolas esse ponto fixo é denominado como F. A reta fixa, como eu falei para vocês, nas parábolas, ela é chamada de diretriz, que no caso é a reta que sempre vai ficar ali e futuramente ela vai apontar uma distância que vai ser muito importante para as propriedades reflexivas. Tanto o ponto fixo, que é o foco, tanto a reta fixa, elas vão ser de suma importância para as propriedades reflexivas que eu vou falar futuramente para vocês. Gente, e a grau de localização e aonde eles vão estar nas parábolas, é importante que vocês saibam que o foco, ele sempre vai estar dentro da curva. E o foco, ele é importante porque ele vai falar para onde a curva se abre, para onde ela vai fazer a sua curvinha linda. Já a diretriz, ela fica fora da curva e ela é a reta de referência. Então, ela vai cruzar. Eu poderia usar o termo perpendicular, mas tem muitas pessoas que ficam meio, com esses termos. Então, ela vai cruzar o eixo de simetria. O eixo de simetria, que eu vou falar futuramente, mas já adiantando, é o eixo que vai cortar a parábola ao meio. Então, por isso que a diretriz, ela vai cruzar, ela vai ser perpendicular ao eixo de simetria. E não menos importante, a gente tem o vértice. O vértice, ele vai ser o ponto
muito importante nas parábolas, porque o vértice, ele vai apontar exatamente o ponto mais próximo entre o foco, as diretrizes e o ponto de interseção, ou seja, o ponto que a parábola se encontra com o seu eixo de simetria, ou melhor, aquele corte que foi feito na parábola que vai espelhar a parábola perfeitamente. E, gente, uma coisa que vocês estão muito familiarizados são as convenções que tem na matemática. Então, geralmente, a gente usa uma determinada letra para uma coisa. Por exemplo, o P, ele geralmente é usado na questão das parábolas para distinguir a distância entre o vértice e o foco, ou o vértice e a diretriz. E esse P, ou essa convenção é importante porque se a gente tiver a distância do vértice e o foco, a gente também vai ter a distância do vértice e a diretriz, porque elas são iguais. E para a gente ter a distância total, é só a gente multiplicar esse ponto, ou melhor, essa distância por 2, porque daí a gente vai ter a distância total. Por isso que é importante essa convenção, porque resume uma questão ampla para uma coisa bem mais palpável. O vértice, ele meio que vai ser o ponto de virada e vai estar presente na fórmula das parábolas esses dois valores que são encontrados através do vértice. Como assim, Samara? Bom, a gente vai conseguir desvendar alguns valores, vamos dizer assim, a partir de dois elementos, que é o H e o K. O que seria o H? O H, ele seria o deslocamento horizontal, então vai ser o deslocamento no eixo X, porque vai ser direto ao horizonte. O H vai ser isso, olhar para o horizonte, horizontalmente, o X. E o K, ele vai ser o deslocamento vertical da parábola. Então, vai ser o deslocamento para cima da parábola, entendeu? E no plano cartesiano, isso é importante, porque daí a gente vai ter os valores para calcular a parábola, entendeu? Sobre as propriedades reflexivas ou as propriedades ópticas, tem essas duas denominações. Bom, elas vão falar basicamente sobre quando um raio, ele parte de um foco e atinge a curva, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo de simetria. Isso acontece da mesma forma se qualquer raio paralelo ao eixo de simetria vai mostrar qual é o foco dele, qual é a origem dele, vamos dizer assim. Tá, Samara, mas por que isso acontece? Gente, isso basicamente vai acontecer porque a parábola, ela é construída de uma maneira que a distância entre o foco e a diretriz, ela é igual para qualquer ponto que for definido. Então, esse equilíbrio vai criar um ângulo de incidência que vai garantir uma reflexão perfeita, que qualquer ponto paralelo vai entrar nos eixos, vamos dizer assim. E, gente, isso que leva é por causa dessa propriedade que garante o uso das parábolas em antenas, refletores, entre outros. E como eu falei para vocês, essa propriedade vai ser de suma importância para o uso em determinados instrumentos, vamos dizer assim, como as antenas, que no caso, qualquer sinal que chega paralelo ao eixo de simetria, ele vai ser diretamente refletido ao foco. E esse foco, ele, no caso das antenas, vai estar no receptor. Então, por isso que o sinal, ele vai ser
muito melhor, porque sempre vai ter essa reflexão que vai ir diretamente para esse receptor que vai garantir essa qualidade. Gente, e outra aplicação das parábolas acontece na trajetória de objetos lançados no ar ou projéteis, por exemplo. Isso acontece porque essa trajetória que ele sofre, ao ser lançado ao ar, ao ser jogado ao ar, ele vai formar a mesma trajetória que uma parábola forma. Então, no caso, por exemplo, se eu jogo uma bola, o movimento horizontal ele vai ser uniforme, porém o vertical ele vai sofrer aceleração, ele vai sofrer mudanças. Isso se iguala totalmente à trajetória de uma parábola. Por isso, essas duas combinações, a combinação desses dois movimentos, do movimento uniforme e o movimento vertical que sofre essa aceleração, vai resultar em uma curva parabólica. A hipérbole é o conjunto de todos os pontos do plano cuja diferença absoluta das distâncias até dois focos é constante. Algebricamente, em posição padrão, sua equação é dada por x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1, onde c² é igual a a² mais b², onde c é a distância do centro ao foco. A hipérbole possui diversos elementos, sendo alguns deles os focos, que são pontos fixos que determinam a curva, vértices, que são pontos mais próximos do centro e localizados nos extremos do eixo real, o centro, que é o ponto médio entre os focos, e ela possui dois eixos, o eixo transverso, que são onde ficam os vértices, e o eixo conjugado, que é perpendicular ao eixo transverso. Além disso, também possui as assíntotas, que são retas que orientam a abertura da hipérbole e definem seu comportamento no infinito, e a excentricidade, que mede o alongamento da curva. Quanto maior, mais aberta é a hipérbole, além das diretrizes, que são retas associadas a cada foco, usadas na definição alternativa da curva. Além disso, ela também possui algumas propriedades reflexivas importantes. Um raio que parte de um foco e incide na curva é refletido como se viesse do outro foco. Essa característica explica muitos usos da hipérbole em mecanismos acústicos, ópticos e estruturais. Diferentemente da elipse, onde a reflexão converge para o outro foco, na hipérbole a reflexão faz o som ou luz parecer vir do foco oposto. Algumas aplicações que podem ser feitas na vida real dessa hipérbole é a navegação e geolocalização. Como ela é usada? A posição de um ponto pode ser determinada pela diferença